É, meus amores, não importa se é num governo de direita ou num governo de esquerda, as trans nunca vão ter paz. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre RG transfóbico, sobre nome de registro e sexo no RG, sabe? Que é esse documento universal que está sendo discutido há alguns anos. Então, é. Vai ser um RG transfóbico. Já tem um bom tempo que a gente tem essa discussão a respeito do novo RG, né? Porque, enfim, o governo brasileiro sentiu necessidade de que a gente tivesse um documento que fosse unificado. E a Pandora tá fazendo barulho. Ai, que inferno! Pandora, para de fazer barulho com as coisas. Ai, ter filhas é sempre uma coisa difícil. Pelo menos você tá quieta. Mas enfim, já tem um bom tempo, né, que a gente tem visto essa discussão acontecendo, porque o governo brasileiro sentiu necessidade de unificar os documentos em um só, que seria, no caso, o RG. Esse documento seria o novo RG, né, que ele abarcaria todos esses documentos em um só. Então, esse RG novo, ele teria inúmeras informações nele, desde o seu nome completo, seu CPF. Laverne, para de fazer barulho, foi só eu te elogiar que você tava quieta. Enfim, esse documento, ele teria todas as informações necessárias sobre uma pessoa, e esse seria o documento que você iria apresentar em todos os lugares que fosse ser preciso, enfim, apresentação de documento. E a Pandora parece que agora quietou. E desde o momento em que veio a notícia de que nós teríamos essa unificação dos documentos em um só, veio também uma preocupação para pessoas trans, que era a respeito do nome social, nome de registro, que a gente costuma chamar de nome morto, né? Nome de primeiro registro, no caso, e o sexo. Porque o primeiro modelo que foi apresentado desse RG tinha o nome social da pessoa, mas logo embaixo tinha o nome de registro da pessoa, né? No caso de quem tivesse nome social. Quem não tem nome social, que já tem o nome de registro, enfim, sendo o seu nome mesmo, não teria o campo de nome social, né? Mas de quem tem uso de nome social, seria assim: nome social, nome de registro logo embaixo, no mesmo documento, na mesma folhinha, naquilo que é apresentado, e ainda teria um campo ali determinando qual o sexo daquele indivíduo. E aí, né, como é que isso não iria despertar um profundo desespero nas pessoas trans? Porque assim, gente, atualmente o RG, ele não tem nada disso. Inclusive, tem vários lugares que emitem RG com nome social e vai, né, geralmente só o nome social ali da pessoa. Né? Se você pegar o número do RG e jogar lá no sistema e tudo, você vai saber qual é o nome de registro daquela pessoa, tá? Você vai saber. Mas naquele documento que é o que você apresenta, aquele documento que vai ser o documento em que você utilizará, por exemplo, para fazer uma compra, né, e pedirem o seu RG, meio raro, mas às vezes pedem, seria aquele documento que a pessoa teria em mãos. Ela só veria o seu nome social e pronto, né? Atualmente é assim. Ela só vê o nome social, vê ali a data de nascimento e pronto, né? E aí ela confere que é você mesma. Só que, quando a gente está falando de um documento que nele tem o campo de nome social e o campo de nome de registro, a gente está falando de uma situação em que, a partir do momento que uma pessoa trans tiver que apresentar esse documento, se essa pessoa trans não tiver já retificado todos os seus documentos, ela estará exposta enquanto uma pessoa trans. Vai ter o nome social dela e o nome de registro dela. A pessoa que for atendê-la, que receber aquele documento, vai ter acesso a essas duas informações. Não só o nome social dela, que é como ela se apresenta e é o nome de verdade dela, como aquele nome de registro dela, o nome de batismo, o nome de primeiro registro, o nome morto dela. A pessoa vai ter acesso a essas duas informações, além de ter acesso também a qual é o sexo daquela pessoa. Então, assim, gente, um completo desastre. Então, todas as pessoas trans do Brasil se uniram. Mentira, né? A gente nunca se une tanto assim. Mas todas as entidades, né, de pessoas trans, todas as entidades que lutam por direitos de pessoas trans, se uniram ali para poder pedir para que isso não fosse levado para frente. No governo do Bolsonaro, a gente teve uma grande batalha quanto a isso. Foi exaustivo
E aí depois, quando chegou no governo do Lula, a gente imaginou que essa batalha a gente venceria, já que o RG novo não foi promulgado lá, né, no governo do Bolsonaro ainda. Não, então a gente imaginou que no governo do Lula, que é onde vai acontecer de fato essa unificação de todos os documentos em um só, a gente achou que nós estaríamos seguras. Até porque, né, o governo do Lula avisou pra gente que nós estaríamos seguras. Não é, Laverne? Você tava falando enquanto eu falava. Então é porque você quer participar. Se não quer, então cala a boca. A gente achou que estava segura. E o governo do Lula disse que a gente estava segura. Porque quando foi em maio desse ano, o governo do Lula emitiu o comunicado dizendo que iria tirar do novo RG tanto o nome de registro ali, né? Iria deixar só o campo do nome social ali. E também iria tirar o campo de sexo do novo RG. Ou seja, nenhuma pessoa trans seria exposta ao ter que apresentar o seu documento em alguma situação que precisasse apresentar a droga do documento dela, né? Não teria esse constrangimento, não teria essa, enfim, essa sinalização de que você é uma pessoa trans. Você não passaria por isso, você não estaria passível de sofrer violência por parte daquela pessoa que está te atendendo. Você não passaria por esse constrangimento, você não passaria por essa ansiedade. Você poderia estar tranquilamente inserida dentro da sociedade sem ser exposta. Mas aí, quando foi na terça-feira da semana passada, o governo emitiu uma publicação no Diário Oficial a respeito sobre esse novo RG, onde dizia que iria sim ser mantido o campo do nome de registro e o campo do sexo. Então, a gente teria essas duas coisas no novo RG. E atualmente, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, essa é a decisão do governo federal, essa é a decisão do governo do Lula, de que a gente vai ter um RG desse jeito que vocês estão vendo aqui, onde tem o campo de nome social, nome de registro e sexo ali. A gente vai ter isso, essa desgraça ali. Gente, essas informações, elas são relevantes para quem for atender a pessoa, não são relevantes. Se for alguma situação em que seja relevante, que aquela pessoa que está atendendo, aquele órgão que esteja atendendo aquela pessoa, tenha acesso ao nome de registro dela, velho, tem um QR Code na droga desse RG. É só escanear a droga do QR Code que você vai ter as informações sobre aquela pessoa, e aí sim você teria a informação do nome de registro dela, né? Então, assim, gente, não precisava disso. Não precisava disso. Não existe nenhum motivo para ter campo de sexo e nem para ter campo de nome de registro na droga desse RG novo. Não precisa disso. Não precisa. Não precisa. Não precisa. E isso é importante, isso é relevante por causa daquelas estatísticas horrorosas que o Brasil sempre faz questão de estar em primeiro, né? Como sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro, como sendo o país onde 90% das pessoas trans têm que se prostituir para sobreviver, como sendo o país em que a nossa expectativa de vida é de 35 anos, mais ou menos, sabe? Tudo isso parte de umas violências que nós sofremos no nosso dia a dia. Tudo isso parte de várias violências que a sociedade empurra contra nós. Tudo isso parte da desumanização que o nosso país infringe a nós o tempo inteiro. E quando você é obrigada a se expor enquanto uma pessoa trans para acessar, seja lá o que for, para acessar qualquer direito básico de saúde, para acessar qualquer direito básico financeiro, para acessar qualquer direito, sei lá, de comprar até uma bebida ali num boteco, né? Que às vezes podem pedir o seu RG se você tiver uma aparência muito jovial. Infelizmente não é mais o meu caso. Mas enfim, a partir do momento em que você tem que se expor enquanto uma pessoa trans, em qualquer situação em que você precisa apresentar o seu documento, o seu RG, você fica com receio de ter que apresentar esse RG. E você fica com receio de estar inserida na sociedade. Você fica com receio de ir comprar alguma coisa, porque vai que quando eu vou passar o meu cartão, as pessoas lá, sei lá, o atendente pede pra ver o meu RG, porque isso pode acontecer. E eu tenho que mostrar o meu RG, essa pessoa vai saber que eu sou trans. E vai que, sei lá, essa pessoa é transfóbica e eu passo por uma violência.
Vai que quando eu for comprar ali uma bebida para ir levar pro churrasco da família, eu tenha que apresentar o meu RG e aquele atendente seja transfóbico comigo. Vai que quando eu vou, sei lá, no SUS utilizar o Sistema Único de Saúde e eu tenha que apresentar o meu RG, aquela pessoa seja transfóbica comigo, sabe? Ou então quando eu vou precisar fazer algum exame médico, sabe? E eu tenho que ir no hospital ou enfim, naqueles laboratórios de exames, apresentar o meu RG, aquela pessoa vai saber que sou uma pessoa trans e ela for violenta comigo. Eu não sei. Eu definitivamente não sei. Então, eu acabo me privando de adentrar esses locais, eu acabo me privando de estar em sociedade, porque eu acabo me privando de me colocar em qualquer situação aonde eu tenha que ser obrigada a mostrar o meu RG, ou aonde possam me pedir para ver o meu RG. Isso é algo que, assim, acontece com pessoas trans, não é de hoje. Porque, né, não tem tanto tempo que a gente passou a ter o direito de mudar o nosso nome nos documentos. Eu mesma, né, quando eu iniciei minha transição, eu passei mais de um ano tendo que usar os meus documentos, assim, com nome morto, com nome antigo, né, meu RG, minha carteira de motorista e tudo mais, porque eu iniciei minha transição de gênero em 2016 e nessa época, né, para você poder mudar o seu nome de registro e o seu sexo na sua certidão de nascimento, você precisava entrar com processo judicial. E foi assim que eu fiz. Eu entrei com processo judicial e foi assim, sei lá, acho que uns 9 meses ou 8 meses mais ou menos, para poder sair a sentença, né? Para eu poder ter direito ao meu nome de Samantha, para eu poder ter direito ao sexo feminino nos meus documentos, sabe? Então foi um tempão que eu tive que usar o meu RG antigo. Gente, durante esse período, eu evitava ao máximo qualquer situação que eu tivesse que mostrar o meu RG. Ao máximo, ao máximo. Eu tinha estratégia até, sei lá, se eu tivesse que ir para um banco, para alguma coisa assim, aonde eu sabia, né, que iriam chamar pelo meu nome morto, porque era o nome que tinha ali nos registros, eu ia acompanhada de algum cara. Porque aí quando chamasse meu nome morto, eu e esse cara levantaríamos, iríamos ali juntos, e as pessoas não iriam saber, né, que era eu a pessoa que precisava daquele atendimento. Então, a gente acaba tendo que criar várias estratégias para poder estar inserido em sociedade. E a partir do momento em que eu pude ter direito ao meu nome, que eu pude retificar todos os meus documentos, aí sim eu passei a utilizar o sistema de saúde sem medo. Aí sim eu passei a, sabe, comprar as coisas sem ter uma mini ansiedade de que pudesse me pedir o meu RG. Aí sim eu passei a fazer os meus exames laboratoriais que eram necessários com mais segurança, porque eu sabia que eu não iria precisar passar por nenhuma situação de constrangimento. Aí eu pude me sentir tranquila para fazer essas coisas do dia a dia, de estar inserida em sociedade, sozinha, sem precisar estar acompanhada de um cara, pro caso de ter alguma situação constrangedora como essas que eu relatei para vocês. Inclusive, antes dos meus documentos estarem retificados, eu cheguei, né, eu já contei isso várias vezes aqui no canal, eu cheguei, né, em uma crise de alergia, aí no hospital, aonde eu tive que apresentar o meu documento, né, com o meu nome morto, porque ainda estava em processo, enfim, era o nome que tinha no meu RG. Eu pedi para a atendente para que ela, quando fosse me chamar, me chamasse pelo meu nome social, que é o nome Samantha, que hoje em dia é de fato meu nome de registro, e ela falou que não, que ela iria me chamar pelo nome que estava naquele documento, porque aquele é que era o meu nome. E eu só falei, tá bom então, peguei os meus documentos e saí do hospital sem ter atendimento, comprei ali um antialérgico, me automediquei, por sorte, era uma alergia simples que pôde ser resolvida desse jeito, apesar da minha cara, no momento, estar com vários inchaços. Então, quando você tem o seu nome de registro, de primeiro registro exposto assim, você não está inserido em sociedade, porque você fica com medo de sofrer qualquer violência, você fica com medo do que pode acontecer com você, você fica em constante ansiedade social. Constante. Hoje em dia é mais fácil para você conseguir mudar os seus nomes, né? E o seu sexo nos registros e tudo, né? Basta você ir no cartório com todas as documentações necessárias e tudo mais. Mas ainda assim, muitas pessoas trans enfrentam várias dificuldades a usufruir desse direito. Um direito que era, assim, uma coisa para ser resolvida em menos de um mês.
tem muitas pessoas trans que demoram vários meses para conseguir resolver isso. Porque muitas vezes atendentes que estão ali trabalhando no cartório são pessoas que não estão interessadas em te ajudar. Muitas vezes são pessoas que não querem te ajudar por seja lá qual for o preceito que elas têm, que geralmente é um preceito religioso de que nossa existência é errada, e elas fazem corpo mole, elas fingem que não sabem o que precisa ser feito ali, ou elas ficam exigindo documentos que são desnecessários, né? Documentos que estão além daqueles que são necessários para você fazer essa troca. Às vezes você mora em um estado, mas os seus documentos de primeiro registro estão em outro estado e você não tem dinheiro para viajar até esse outro estado para pegar esses documentos. E às vezes o cartório do estado que você mora faz corpo mole para conseguir resgatar esses documentos do cartório que está em outro estado. Então existem inúmeras dificuldades que em vários locais do país pessoas trans enfrentam para conseguir acessar esse direito que nós temos, que é o de retificação de nome e de gênero diretamente no cartório. E essas pessoas, elas acabam ficando à mercê, durante todo esse tempo, de ter que apresentar os seus documentos com o seu nome morto em todo local que elas vão. E quando a gente fala de um RG unificado, a gente tá falando de um documento que, assim, você não vai ter escapatória. Porque às vezes você, tipo, ai, sei lá, vou apresentar esse documento aqui, porque nesse documento eu tô com uma foto melhorzinha, eu tô, sei lá, com o nome social, consegui tirar o meu RG no nome social e tudo. Então eu não vou apresentar, sei lá, minha CNH. Tô dando aqui um exemplo, tá? Não vou apresentar minha CNH nesses locais, vou apresentar o RG e pronto. Com o documento unificado, não, você vai ter aquele documento para você apresentar em todo canto. Ai, odeio quando o motoqueiro fantasma passa. Mas, enfim, você teria, né, que apresentar esse documento em todo canto, porque é o documento unificado. Obviamente que não é a partir do momento em que passa a ter esse documento que você precisa apresentá-lo, né? Existe todo um período de transição e tudo, né? Durante um bom tempo, obviamente, vão ser aceitos todos os documentos que a gente tem atualmente e tal, mas, né, a ideia é justamente que tudo fique unificado nesse documento, então a ideia é que os outros documentos vão caindo em desuso e só esse RG vai ser o apresentado, né? A ideia é essa. Só que, gente, como é que você vai apresentar um documento que tem o seu nome social e o seu nome morto junto? Aquele nome que não te representa. E pior ainda, como é que você vai apresentar um documento que tem ali o campo de sexo? Porque assim, pra mim, sabe? Pra eu aqui, Samantha Mendanha Santos, isso não vai interferir em absolutamente nada na minha vida. Porque os meus documentos estão retificados. Então, assim, minha certidão de nascimento, o nome que tá lá é Samantha Mendanha Santos. O sexo que tá lá é feminino. Isso mesmo antes de eu ter feito a cirurgia de redesignação sexual. Então, assim, pra mim não tem problema nenhum. Quando eu tirar esse RG, vai estar lá, o único nome, né? Nome de registro vai ser Samantha Mendanha Santos, porque é o meu nome, que é o nome retificado. E no campo de sexo vai estar lá feminino, porque é como tá retificado também nos meus documentos, né? Eu já passei por isso. Mas e aquelas que não passaram? E aquelas que não têm condições de buscar os seus documentos antigos? E aquelas que, por algum entrave judicial, né? Enfim, elas não podem mudar ainda o nome de registro delas, não podem mudar ainda o sexo delas, sei lá, vai ver elas têm alguma pendência com a justiça, né? Porque você tem que apresentar nada consta. Então, às vezes, as pessoas estão com pendências judiciais aí que impede que elas troquem o nome delas de registro. E mais importante ainda, e aquelas pessoas que até já trocaram o nome delas de registro, mas não querem trocar o campo de sexo. Porque às vezes elas são pessoas não binárias. Às vezes elas são pessoas que não querem mexer nesse campo ali do sexo porque elas não se identificam nem totalmente com masculino e nem totalmente com feminino. E aí como é que faz? Elas vão ter que apresentar um RG onde vai estar lá um sexo que não as contempla? Aonde ao apresentar esse RG, elas vão estar expostas como pessoas trans, elas vão estar ali o tempo inteiro com aquele holofote apontando para elas assim de ó, é travesti, é trans, não é cis. Elas vão ter que estar o tempo inteiro com isso. Elas vão ter que ir para todos os lugares em que elas forem, tá na carteira delas um documento que identifica elas enquanto uma pessoa trans.
elas vão ser obrigadas a passar por essas situações constrangedoras, elas vão ser obrigadas a sempre ter que ficar dando explicação quando elas vão acessar algum direito delas, elas vão ter que ser obrigadas a ficar explicando toda a vida delas quando elas forem fazer uma compra, elas vão ter que passar por todo esse constrangimento, e a troco de quê? Por que que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva resolveu recuar nisso? Porque em maio tinham dito que nós estávamos salvas. Em maio, o governo federal disse que, né, estava tudo bem pra gente, que não teria nome de registro e que o campo de sexo seria retirado desse RG. Em maio, o governo federal estava do nosso lado. Por que que agora, em dezembro, em novembro, né, final de novembro e começo de dezembro, já não está mais do nosso lado? Por que que agora o governo recuou e decidiu jogar as pessoas trans aos leões? Vocês conseguem imaginar o porquê? Porque eu consigo. Basta ver quem o Lula indicou para a Procuradoria-Geral da República, basta ver as concessões que o Lula tem feito aí com o Centrão e com a extrema-direita, basta ver como que o governo Lula está isentando cada vez mais os bilionários enquanto finge pra gente que tá ali taxando grandes fortunas. Basta ver como o governo do Lula tem atuado nessa coisa de ser conciliador, né, que sempre foi ali algo muito característico do Lula, né? Olha só, é do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, bom, de centro-esquerda, ou talvez até um partido liberal, dependendo de como você vê as coisas, né? Mas beleza, faz parte ali do PT, que é um partido tradicionalmente de esquerda, que é considerado um dos maiores, se não o maior partido de esquerda de todo o continente americano, né? Ele faz parte ali desse partido. É a principal voz desse partido, mas ele é extremamente conciliador. Ele sempre fez conchavos com o Centrão, conchavos com a extrema-direita, desde o seu primeiro governo lá de 2002, como tem sido agora nesse governo dele de 2023. E agora mais forte ainda, né? Porque depois que a gente teve o impeachment da Dilma, todo governo que vier vai ficar com medo de ser empichado. Então o Lula, nesse seu medo de ser empichado, fica se dobrando para esse povo do centro e da extrema direita. E ele se dobra de um jeito que nós, enquanto população, nós, enquanto classe trabalhadora, temos poucos usufrutos. Porque beleza, né? Desemprego tá abaixando, né? O índice de desemprego tá caindo, né? E tudo. O poder de compra do brasileiro tá aumentando mais e tudo, mas a gente não tem nenhuma sinalização e nem vai acontecer de ter uma revoga, né, da desgraça que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Isso daí a gente nem tinha esperança de que fosse ter, né? E de fato não teve. E não vai ter. A gente vai continuar com essas reformas que fodem a vida do trabalhador. A gente, né, continua com essa PEC de teto de gastos que o governo Lula não vai mexer nela, né? Não vai mexer de jeito nenhum. Então a gente continua com esse teto de gastos que impede que o governo federal consiga de fato investir. Porque, né? A gente, na verdade, o que a gente fez foi piorar, porque ainda tem o arcabouço fiscal do Haddad. Que o que é o arcabouço fiscal do Haddad, gente? É a droga de um teto de gastos, né? Então, a gente tem tudo isso acontecendo, a gente tem as taxações de importações, inclusive de importações de coisa pequena, né? Tipo, que, porra, pra você comprar um negócio de fora, do que foi produzido fora do Brasil, que custa menos de US$ 50, você vai ser taxado. Então, coisas que são muito pequenas também, a gente também vai ser taxado agora, né? Não sei como isso vai afetar galera que faz revenda desses produtos aqui no Brasil. Não sei como isso vai afetar a gente, né? Como um todo. A gente está tendo privatização dos presídios. A gente está tendo privatização dos presídios. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu sabia que o governo do Lula não seria um governo de fato de esquerda, né? Eu sabia que o governo do Lula seria um governo que teria muitos conchavos, que teria muitas, assim, muitas coisas que iriam deixar a gente irritadas justamente por causa dessa coisa conciliadora do Lula. Mas eu não imaginava que a gente teria privatização de presídios. Isso eu nunca imaginei. E eu nunca imaginei que pessoas trans seriam tão jogadas aos leões assim, ao ponto de eles falarem pra gente que estavam do nosso lado em um mês e passados 4 meses já tirar a gente pros leões de novo. Eu não imaginava que esse tipo de coisa fosse acontecer. Eu pensei que pelo menos quanto a isso a gente já tava safe. Então, assim, não estamos.
né? Não estamos. Porque quando se trata de minorias sociais, quando se trata de pessoas que fazem parte de qualquer grupo minoritário, o governo sendo ou de direita ou de esquerda é um governo que vai fuder a gente. É um governo que vai fuder a gente. Isso enquanto a gente estiver vivendo nessa social-democracia. Isso enquanto a gente estiver, né, sob essa esquerda, que é uma esquerda totalmente liberal, tá? Enquanto a gente estiver sob governos de esquerdas como essa, como é o PT e como é uma parte de vários outros partidos de esquerda, é isso que a gente vai estar tendo. Os nossos direitos sempre sendo negociados com a extrema-direita, aonde a gente sempre vai se fuder. E nós, pessoas trans, estamos sendo atualmente, né, o principal alvo do fascismo, né? Aquele principal inimigo que o fascismo sempre inventa. Qual vai ser o inimigo da vez? O inimigo da vez são pessoas trans já tem um tempo. Né? À toa o tanto de projeto transfóbico, projeto de lei transfóbico, que eles ficam aí inventando o tempo inteiro, né? Que eles vão apresentando o tempo inteiro para ser votado. E o Lula entregou a gente. Foi isso que aconteceu. O Lula entregou a gente. O Lula entregou a gente para a extrema-direita. Foi isso que ele fez. A troco de quê? Exatamente eu ainda não sei. Eu não sei o que teria de benéfico pro governo do Lula fazer isso com a gente. Eu ainda não sei. Descobriremos em breve, provavelmente. Mas a gente tem também, né, pessoas que ainda lutam por a gente, porque é uma das nossas, né? Como a Erika Hilton, que é trans e é deputada, né? Deputada federal, e ela mandou ali, né, uma carta cobrando mudanças nisso daí, né? Pedindo para que o governo faça valer o decreto de maio, onde o governo tinha dito que nós estávamos salvas. Então, né, a Erika tá cobrando aí da ministra de Gestão e Inovações, que é a Esté, e também está cobrando do Silvio de Almeida, que é o ministro, né, dos Direitos Humanos, né? Então ela cobrou eles para que a gente tenha aquele decreto de maio valendo, né? E não esse de agora, porque já tinham prometido pra gente que a gente estava salva. Então a gente viu a Erika Hilton aí acionando, né, os ministérios para que eles façam valer aquilo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque eu tô cansada desse põe casaco, tira casaco, que virou os direitos de pessoas trans quanto ao novo RG na droga desse país chamado Brasil. Nossa, sinceramente, velho. Sinceramente, a cada atraso, a gente tem que lutar o tempo inteiro contra a extrema-direita, a gente tem que lutar o tempo inteiro contra o centro, e agora a gente tem que lutar o tempo inteiro também contra a própria esquerda. Contra a própria esquerda. Ou aquilo que se diz esquerda que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu estou possessa. Enquanto a gente viver numa social-democracia, é isso que vai restar pra gente. Na social-democracia, a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos direitos, tanto os já conquistados, quanto por direitos mínimos básicos, né? É isso que resta pra gente na social-democracia. Peguem as suas foices e os martelos e tomem os meios de produção, porque a gente não aguenta mais. Mas, enfim, esse foi o vídeo revoltado de hoje. Talvez eu até tenha falado algumas coisas erradas aqui, porque eu tô com muita raiva. Mas dane-se também se tiver saído coisa errada. Tem matéria aí embaixo, né, nos links aí pra vocês verem na caixa de descrição, pra vocês lerem sobre isso. Vocês também podem usar uma coisa chamada Google e fazer as pesquisas de vocês. E vão vendo aí as coisas, né? Não precisa ficar só com o que eu falei aqui, não. Vão fazendo as pesquisas de vocês. E comentem o que vocês quiserem. Quem quiser me xingar aqui também por eu ter falado mal do Lula, pode me xingar, tô nem aí. Tô nem aí. Não sou petista mesmo. Foda-se, falo mal mesmo quando tem que falar. Vou cobrar mesmo tudo aquilo que eu tiver que cobrar. Foda-se se petista acha ruim ou não. Vou estar cobrando a merda desse governo sim. Eu votei nessa desgraça pra quê? Pra que eu pudesse cobrar essa desgraça. Então comentem o que vocês acham. Me xinga se vocês quiserem me xingar. Passem o pano de vocês se vocês quiserem passar. Façam o que vocês quiserem aí nos comentários. Dane-se. Mas não se esqueçam de deixar o like de vocês, porque isso ajuda a disseminar o conteúdo de transmissão assim pelo YouTube. E também copia esse link e sai distribuindo por aí. Porque tem muita gente que nem sabe que isso aconteceu. Tem muita gente que nem sabe que na semana passada aconteceu essa desgraça aí. Então, distribua esse link por aí. E não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema e o canal dessa travesti completamente revoltada aqui. E a gente se vê na próxima. Até mais.